De volta com Saúde para Todos. Bom, neste bloco nós vamos conhecer algumas doenças relacionadas então ao aparelho digestivo, que é o nosso tema de hoje. Nós fomos ao consultório de um especialista. Acompanhe. Quanto tempo o organismo precisa para que se faça a digestão daquilo tudo que a gente come durante o almoço, durante o jantar, enfim, durante o lanche? Enfim, uma série de perguntas que nós viemos fazer ao Dr. Bruno Viana, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona o nosso aparelho digestivo. E sobre isso a gente tem muita coisa a perguntar para o doutor, até porque com certeza é uma das principais queixas das pessoas aí a questão de dores no estômago, né, doutor? Problemas intestinais, isso é muito comum. São queixas muito comuns, a gente vê pela frequência, né, com que as pessoas vêm até o consultório, tanto meu como de outros colegas, não só aqui em Tangará, mas em todos os locais, na busca de descobrir se aqueles sintomas que essa pessoa tem se caracteriza uma doença ou é um problema que pode ser corrigido através de mudança de hábitos, né? O tempo da digestão, que foi a primeira pergunta que você fez, ele depende de o que a gente quer saber como digestão. Seria aquele tempo que a pessoa precisa ficar de repouso para poder deitar e não ter refluxo? Poderia, esse tempo seria de mais ou menos 2 horas. Se for um tempo para a gente ter um estômago totalmente vazio, seria 6 horas, por exemplo, para quem vai ser submetido a uma cirurgia, um exame, um sedativo, ou necessita de realmente ter um tempo para poder o estômago estar vazio, seria mais ou menos 6 horas. Agora, o tempo que o alimento fica dentro do organismo até ser eliminado é muito relativo. Se a gente comer uma fruta, uma mamão, uma verdura, esse tempo é bem curto, algumas horas. Se for uma alimentação baseada em carne vermelha, leva muitas vezes 10, 12, 18 horas para poder concluir essa digestão. Então, o tempo da digestão depende tanto do alimento como do próprio organismo e varia, então, dependendo de diversas circunstâncias. Bom, doutor, já que o senhor tocou neste assunto, que eu acho que é o mais importante, nós somos aquilo que comemos, doutor. A alimentação nessa parte digestiva influencia e muito. A pessoa que é sadia, que é mais jovem, geralmente não não tem problemas com a forma como ela come. À medida que essa pessoa vai envelhecendo, vai desenvolvendo certas doenças, muitas vezes a alimentação é fundamental para controlar esse organismo. Então, por exemplo, uma pessoa jovem, um adolescente ou um adulto jovem que não tem nenhum problema de saúde, não necessita fazer nenhum tipo de regime, que tem um intestino que funciona bem, uma digestão normal, muitas vezes ele tolera extravagâncias alimentares que uma pessoa idosa ou uma pessoa que já tem uma doença, uma disfunção do organismo, não toleraria. Então, vai depender muito de uma pessoa para outra. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que a maioria das pessoas tem certas limitações na hora de alimentar, ou seja, ela não pode comer tudo a qualquer hora da maneira como muitas vezes ela fazia quando era mais jovem. Os próprios hábitos alimentares impostos hoje pela sociedade, muita propaganda, fast food, enfim, e isso acaba influenciando numa má alimentação, doutor? Sim. Principalmente a gente vê nas crianças que desde cedo tentam trocar o alimento saudável, o alimento tradicional, né? O arroz com feijão, salada e carne, por lanche, por bolacha, por alimentos que não deveriam ser consumidos nas principais refeições. Isso certamente influencia os hábitos, sim. Bom, doutor, como o senhor explicou, a questão do aparelho digestivo, quer dizer, tudo começa pela boca, vai da boca até o ânus. Tudo passa por esse aparelho digestivo. Então, a gente ainda colocando essa questão da alimentação. O que uma má alimentação pode ocasionar nesse aparelho digestivo? Quais são os problemas relacionados à alimentação, doutor? Bem, a má alimentação, a gente poderia pensar em diversos aspectos. Primeiro, os horários da alimentação. Existem os horários já pré-estabelecidos pela nossa sociedade de muitos anos atrás, que a pessoa ingerir o café da manhã, almoçar, fazer o lanche da tarde e o jantar. Quer dizer, o mínimo 4 refeições ao dia. A maioria dos pacientes a gente orienta a ter um número de ingestão maior, justamente para não ficar muito tempo sem comer. Então, a primeira
questão que eu gostaria de falar é isso daí, alimentar em intervalos menores, de horas entre uma refeição e outra, e em menor quantidade. Além disso, a questão do que a gente come, né? Se uma pessoa come muita gordura saturada, pouca fibra, pouca salada, e acaba ingerindo muita gordura, muito açúcar, ela vai ter uma chance maior de desenvolver obesidade, desenvolver distúrbio do colesterol, da glicose, desenvolver o diabetes tipo 2, a dislipidemia, e aí vem as consequências, né? As doenças cardiovasculares, infarto, AVC e etc. Para as pessoas que têm alguma doença específica, aí às vezes a alimentação tem que ser direcionada para essa pessoa. Mas, a grosso modo, seria isso daí, alimentar num intervalo de tempo mais curto, né? E ter uma alimentação mais rica em vegetais, né? Em folhas, em frutas, em menos gordura e menos açúcar. Agora, como que podem surgir as famosas gastrites, que o pessoal reclama muitas vezes de dor no estômago, né? E fala, eu tenho gastrite. O que é a gastrite, doutor? A gastrite é uma inflamação do revestimento interno do estômago, ou seja, da mucosa do estômago. A grande maioria das pessoas que sentem a gastrite, na verdade, não está sentindo a gastrite, está tendo um desconforto na região do estômago que o leigo, a pessoa, atribui a ser uma gastrite. Porque a gastrite é realmente uma doença muito comum, mas não corresponde à doença que todas as pessoas têm. Muita gente tem dispepsia funcional, que é apenas um transtorno, uma má digestão. Outras vezes ela tem uma doença num outro órgão perto, e acaba atribuindo a gastrite. Como também ela pode ter uma doença mais grave, uma úlcera, até um câncer, e falar que tem gastrite. Mas a gastrite é uma inflamação do estômago que é provocada por algum fator que agride esse estômago. Existe uma bactéria, que é o Helicobacter pylori, que é um fator muito comum, como também o cigarro, a bebida alcoólica, o uso de alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, de um modo geral, são os principais fatores que causam a gastrite, muito mais do que os próprios alimentos. Agora, doutor, em se tratando desses problemas, como é que se faz o diagnóstico, por exemplo, a pessoa saber se ela tem gastrite ou se ela tem queimação, dores no estômago por outro motivo? O primeiro passo sempre deve ser uma consulta detalhada, para poder a gente ter uma informação do histórico dessa pessoa, tanto o histórico da vida dela, das doenças que ela já teve, dos seus sintomas, do uso de medicamentos, seus hábitos, como eu já falei sobre o cigarro, a bebida alcoólica. A partir dessa consulta e também da faixa etária, né, e a idade desse indivíduo, a gente consegue ter uma informação mais apurada e ver se essa pessoa merece ser submetida a algum exame complementar ou não. Dependendo da idade, às vezes uma criança ou uma adolescente já vai diretamente para o tratamento, já que esses sintomas dificilmente seriam de uma doença grave. Dependendo então do contexto, da intensidade dos sintomas, da idade, do próprio histórico do indivíduo, essa pessoa vai ser submetida a exames. O exame que tem a melhor condição de avaliar a mucosa gástrica é a endoscopia digestiva alta, é a famosa endoscopia. Mas não é um único exame, muitas vezes a gente precisa fazer outros exames para identificar outras lesões para poder fazer o diagnóstico diferencial. Em se tratando de endoscopia, é a melhor maneira de ter a visão, né, direta da mucosa gástrica, às vezes fazer exames para bactéria, colher material para biópsia e a partir daí ter um diagnóstico preciso se a pessoa tem ou não tem inflamação. É um exame muito complicado que traz algum risco para o paciente ou não? Ou às vezes o medo em geral é por conta de medo apenas, de algum tipo de receio? O exame já é um exame que já está há muitos anos consagrado na prática médica, quase todo mundo já fez esse exame. Se feito dentro de uma série de normas, né, de segurança, um protocolo correto, de uma maneira segura, é um exame que dificilmente há complicações. Porém, de tempo em tempo a gente ouve na imprensa que aconteceu em algum local alguma fatalidade relacionada ou ao próprio exame ou à sedação. Como o risco não é zero, deve ter sempre uma individualização de cada caso e fazer somente para aqueles casos que o exame vai trazer algum benefício.
Estou falando de um outro assunto, que é a questão do refluxo. O refluxo não ocorre só nas crianças, em adultos também, né? Não, o refluxo, ele é muito comum na criança pequena, né, no recém-nato, mas qualquer pessoa pode ter refluxo. O refluxo é apenas o retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. E tem pessoas que têm a doença do refluxo, que é quando esse refluxo causa inflamações no esôfago, problemas na garganta, tosse, rouquidão. E tem pessoas que refluem se, por exemplo, comeu muito e foi deitar em seguida, não caracterizando necessariamente uma doença, mas apenas um sintoma que é momentâneo. Mas refluir, todo mundo reflui, mas em algumas pessoas a intensidade desse refluxo é tal que caracteriza uma doença e aí já traz uma série de consequências que necessita ser investigado e tratado. Agora, quais seriam os sintomas mais comuns relacionados ao refluxo? O que a pessoa às vezes pode sentir que ela tem que procurar ajuda médica? Existem pessoas que refluem sem sentir nada, né? Essas pessoas dificilmente a gente consegue identificar muito precocemente. A maioria das pessoas sente uma azia, que na verdade é uma queimação que já acontece na transição do tórax com o abdômen, já é uma queimação que sobe. Costuma a pessoa falar que tem uma queimação no peito já. E às vezes uma sensação que o próprio conteúdo do estômago está subindo. Outras pessoas já apresentam queimação de garganta, sinais de amidalite, de repetição, e quando é avaliado pelo otorrinolaringologista, ele não evidencia doença nas amígdalas. Então, pode acontecer desses sintomas repetidos de amidalite serem de refluxo. Tosse crônica, engasgo à noite, algumas pessoas acordam sufocadas, e a maioria das pessoas tem a sensação que alguma coisa está subindo, realmente está subindo. Bom, e a gente sabe que os exames preventivos, neste caso, são muito importantes, não é? Como foi dito aí pelo próprio médico, profissional de saúde. Mas como será que eles são feitos? Os medos ainda são frequentes? Bom, nós desvendamos isso para você aqui no Saúde para Todos. Falar de exames preventivos ainda é lidar com os tabus de muita gente. Nem todo mundo vê o assunto com naturalidade. A senhora temeria em fazer? Já fez ou nunca fez ou tem medo? Não, eu já fiz já. Mas ficou assim com receio? Não fiquei não. Você complicou agora, né? Não. Teria receio em fazer sem saber o que é? Sim. Sem saber, como que eu vou saber? Precisasse fazer uma endoscopia, colonoscopia, faria sem problemas? Faria. E a senhora, tem medo? Não. Nenhum tipo Já passei por tudo, já fiz todos os exames. Nunca fiquei com medo. Mas a senhora concorda que a maioria das pessoas tem? Tem medo e vergonha. A maioria é vergonha. Às vezes sim. Às vezes medo do resultado ou por ser constrangedor. Às vezes sim. Faz qualquer tipo de exame sem problema? Lógico, se é pra minha saúde, qualquer um. Agora, você acredita que a maioria das pessoas tem ainda esse receio? Tem sim. Por exemplo, fazer um exame de endoscopia, colonoscopia? Com certeza. O que você acha que atrapalha nessas horas? Ixi, Maria. A vergonha? Vergonha, com certeza, né? Na área de gastrologia, alguns exames são importantes para detectar problemas no aparelho digestivo. Um deles é a endoscopia digestiva, um método de investigação de doenças do esôfago, estômago e intestinos através de tubos flexíveis introduzidos pela cavidade oral ou anal. Esta última também conhecida como colonoscopia. O maior receio dos pacientes quando lhes é solicitado os exames como a endoscopia é o medo de não conseguir respirar, ao mesmo tempo em que algo entrará no organismo. Na realidade, os procedimentos endoscópicos nos dias de hoje são indolores. Tanto a endoscopia quanto a colonoscopia são efetuadas sob sedação. A respiração do paciente é normal durante o exame. A recuperação da sedação após o exame leva em média 20 minutos. A detalhada visualização interna permite ao médico uma avaliação mais precisa, assim como coletar material ou mesmo realizar pequenas cirurgias.
Mesmo sem recursos, o CTA-SAI de Tangará da Serra lançou no mês de julho uma campanha silenciosa contra a hepatite. O principal alerta é sobre a hepatite B, a forma mais comum da doença e que pode ser evitada por meio de vacinação. Pessoas entre 0 a 24 anos podem ser vacinadas gratuitamente nos postos de saúde. As 3 doses da vacina podem ser tomadas num prazo de 6 meses a contar da primeira dose. O dia D da campanha será realizado na última semana do mês.